Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa escola bíblica da quinta-feira. Vamos ter um estudo bíblico especial hoje à noite com uma seminarista do CETESEB. O nome dela é Ana Lídia, ela vai se apresentar, vai contar um pouquinho da vida dela, mas vai trazer também a palavra de Deus para nós aprendermos diretamente da palavra de Deus. Então, um forte abraço, Ana Lídia. Agradecemos você pelo que você está fazendo por nós. Muito obrigado. E também um forte abraço ao CETESEB, aos nossos irmãos queridos que estão estudando a palavra de Deus para serem melhores servos do Senhor. Isso é muito bom. Queremos que realmente vocês também possam inspirar a igreja para crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus e se tornar uma igreja mais missionária do que já somos, né? Não quero reclamar, mas também podemos fazer bem mais e podemos servir de uma maneira ativa na obra do Senhor e que realmente as palavras que vamos ouvir hoje à noite nos inspirem para isso. Que o Espírito Santo possa tocar nossos corações e fazê-los crescer. Nós vamos ter um tempo de oração agora. Vou aproveitar e orar também pelos pedidos. Vamos orar para que a palavra de Deus toque nossos corações, transforme nossos corações para que possamos viver uma vida que agrada, que glorifica a Deus de verdade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos e agradecemos por termos um amor vivo em nossos corações, um Pai que nos ama, e um relacionamento de amor contigo, que não é longe, que não fica longe, mas que é próximo de nós. Tu és um Deus que se demonstrou a nós em Jesus Cristo, nosso querido Senhor e Salvador. Obrigado, que agora podemos pedir que tu fales aos nossos corações para que sejamos transformados e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas de verdade. Abençoe também os nossos irmãos, a irmã Beth, em toda a tribulação que ela está passando. Pedimos que tu estejas perto dela, carregando-a, afofando o leito dela, também fazendo com que ela sinta em tudo a tua presença e que o teu nome seja glorificado na vida dela sobremaneira. Pedimos que tu confortes e fortaleças todos os familiares que estão sofrendo junto com ela. E pedimos a tua intervenção divina para a melhora dela, e obrigado que podemos colocá-la nas tuas mãos. Pedimos também pela Luana de Juara, tu sabes como foi hoje a cirurgia, e encomendamos ela a ti, pedimos que ela seja curada plenamente, que tudo possa ficar 100% na vida dela, sem sequelas. Pedimos também pelo nosso irmão Robson e a Dorcas, que tu os animes nesse tempo de espera, como o filho deles, o Caleb. Pedimos pelo Caleb que ele possa ficar bem, que tudo que está gerando esse problema de intestino seja achado e seja remediado e que ele possa sarar 100%. Pedimos a tua intervenção divina, que é muito melhor do que a dos homens. Pedimos isso humildemente e colocamos ele em tuas mãos. Use também os médicos, sabemos e agradecemos por eles também. E porque dia 15 eles vão ter que ir para o hospital, pedimos que isso também seja muito abençoado, que tu protejas e que realmente tudo possa ser achado e resolvido. Pedimos também pelos Simbas, muito obrigado pelo Rodrigo, pela Mabel, pela família deles, evangelizando eles direto, muito obrigado por isso. Tu sabes como eles realmente têm um coração de missionário, e pedimos que tu os fortaleças para o serviço, o ministério. Pedimos pelo país que está numa situação super tensa, que tu ajudes para que tudo possa melhorar, que tu dês um governo à Bolívia que cuide, que zele pelo bem deles, pelo bem desse povo. Pedimos que a situação na Bolívia possa melhorar. Pedimos especialmente pelos Simbas que mais se convertam no meio deles. Agradecemos por todos que já se converteram. Pedimos que todos recebam ajuda também agora nesse tempo de fome, de necessidades. Que tu ajudes, que realmente todos possam receber ajuda
em tempo oportuno e que nós mesmos possamos participar mais ainda nisso. Pedimos pelo irmão Willan e a Alessandra, muito obrigado pelos atletas em ação, pela conferência que vai ser. Pedimos que tu abençoes o Willan, a esposa, lá, indo para lá, proteja, e pedimos que tu lhes dês criatividade e muitas bênçãos para serem obreiros eficazes na tua obra, que muitas almas possam ser ganhas para ti. Muito obrigado por esse tempo que nós temos juntos agora. Abrimos nossos corações a ti, Senhor. Nós queremos que tu fales a nós. E obrigado pela tua palavra, que é poderosa para realmente transformar nossas vidas e fazê-las agradáveis a ti. Nós nos encomendamos a ti, Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém. Oi, meus irmãos, boa noite. Meu nome é Ana Lídia, eu sou seminarista aqui no CTCEB e hoje eu tenho o privilégio de poder compartilhar um pouco com vocês da palavra do Senhor e do que Ele tem falado ao meu coração e do que Ele tem feito na minha vida também. Estou muito feliz de poder ter essa oportunidade e quero pedir para os irmãos abrirem a Bíblia lá em Lucas 7. É um texto que eu gosto muito, muito mesmo, um texto que faz parte da minha história, faz parte do meu chamado. Lucas 7, do versículo 36 até o versículo 50. É uma história bastante conhecida de uma mulher que ungiu os pés de Jesus. Lucas 7, versículo 36 até o versículo 50. Eu vou ler na versão NVI, tá bom? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um deles lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Gente, esse texto, como eu disse antes, faz parte da minha história. Mas antes eu quero orar com vocês, para que Deus venha abençoar esse tempo da gente juntos, né? Deus, muito obrigada por esse privilégio, por essa oportunidade de poder participar da obra que é do Senhor. Muito obrigada por poder falar sobre a Tua palavra, falar sobre a Tua história e falar sobre o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te peço que o Senhor esteja falando aos corações dos meus irmãos, assim como o Senhor já falou comigo através desse texto e ele é tão especial para mim. E que o Senhor venha abrir as nossas mentes, ó Pai, os nossos corações, para ouvirmos a Tua palavra. Muito obrigada, Deus, por esse privilégio. Em nome de Jesus, amém.
Simão, que foi o homem que convidou Jesus para jantar, era um fariseu. O fariseu, na época do Novo Testamento, né, era os judeus, que eles eram muito devotos à Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então eles obedeciam tudo à risca. E eles eram muito apegados à tradição oral, aos ritos, aos padrões de fé. Só que eles não faziam as coisas de uma forma genuína. Eles faziam as coisas muitas vezes para chamar a atenção. Então eles davam esmolas, eles oravam em público, eles faziam as lavagens cerimoniais para os sacrifícios. Então eles faziam ritos externos de formas de piedade, muitas vezes para serem vistos. E quando Jesus vem, ele vai de encontro àquilo e repreende duramente a eles. Só que o lindo de Jesus, o incrível de Jesus, é porque ele não deixa de se relacionar com essas pessoas. Ele se revela a essas pessoas e repreende essas pessoas, muitas vezes sabendo o que essas pessoas estão pensando. Então esse homem chama Jesus para jantar. A gente não sabe de início ao certo qual que era a motivação desse homem. Mas no decorrer da história a gente vai ver que ele tinha uma motivação de julgar Jesus. E essa refeição, ela não era particular. Naquela época, não é igual hoje que a gente chama as pessoas para jantar, a gente fecha a porta da nossa casa e aí a gente senta na mesa. Não, não era assim. Naquela época, as refeições eram em público, né? Não era bem público, era aberta. Então as pessoas olhavam pelas janelas. Ainda mais quando tinha alguém importante, como Jesus estava sendo conhecido naquela época e estava chamando a atenção pelos seus ensinamentos, pelos seus milagres. Então as pessoas queriam saber quem ele era, as pessoas queriam saber quem é esse mestre, quem é esse homem que estava ensinando. Então eu imagino que aonde ele ia tinha uma multidão de gente, como a própria Bíblia relata. E aí essa refeição era pública, ela não era privada. Só que ela tinha um detalhe. As mulheres não entravam nessas refeições. As mulheres não participavam dessas refeições. E aí, de repente, Simão tá lá, eu imagino que tinha mais gente, penso eu, né, que tinha mais gente, mais convidados. E aí chega uma mulher, leva um frasco de alabastro, que é um óleo caríssimo daquela época, começa a chorar, ajoelha aos pés de Jesus lá, abaixa aos pés de Jesus, começa a chorar, e aí ela chora tanto que ela pega o cabelo dela e enxuga os pés de Jesus. E aí ela beija os pés de Jesus, ela unge com óleo, e aquela cena foi uma cena escandalosa. Por quê? Porque primeiro que aquela mulher nem nome ela tinha. Na Bíblia fala que ela era uma pecadora. Ela era conhecida pela vida trágica que ela tinha, pelos seus feitos pecaminosos. Então, ela já era uma mulher que ela era isolada da cidade. As pessoas não se aproximavam dela, porque ela era conhecida como pecadora. E os fariseus, eles achavam que se uma mulher dessa tocasse neles, eles seriam contaminados. Então imagina ela tocando em Jesus, ela chorando, enxugando os pés dele com os cabelos dela. E aquela mulher chega e uma outra coisa, ela era mulher. Então o fato dela ser mulher já era um escândalo, porque, como eu falei, ela não participava dessas refeições. E eles nem conversavam. Os rabinos judeus, eles não conversavam com as mulheres. E eles nem comiam com essas mulheres. Mas aquela mulher, pecadora, ela demonstrou ser uma pecadora arrependida. As atitudes daquela mulher demonstravam a transformação interior daquele coração e o amor que ela tinha por Jesus. E esse amor fez com que ela se movesse até ele, fez com que ela fosse até ele. E aí a gente tem Simão, um homem que fazia tudo certinho, que obedecia às leis, que tentava seguir os rituais certinhos, mas não tinha amor. E a gente tem uma mulher totalmente rejeitada pela sociedade, que aos olhos humanos daquela época ela não tinha nada para oferecer. E de repente ela pega aquilo que eu imagino que ela tinha de mais valor
e vai até Jesus. Isso é interessante, meus irmãos, porque a gente pode ter uma vida de rituais, uma vida de religiosidade, uma vida em que a gente vai à igreja, ou a gente assiste pelo Zoom, ou a gente assiste os cultos hoje em dia, essa nova realidade que nós estamos vivendo, mas a gente não ama. A gente não ama ao Senhor. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 13, versículo 1, que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Se eu não tiver amor, eu só faço barulho. Eu posso fazer tudo correto, mas eu só faço barulho. É vazio. E aí a gente tem uma mulher cheia de amor, uma mulher arrependida ali aos pés de Jesus. E a gente tem um homem sentado à mesa com Jesus, tendo a oportunidade de estar na presença dele, mas sem amor, vazio. E aquela mulher demonstra uma entrega tão genuína, tão profunda, que eu fico imaginando se ela planejou aquilo ali. Se ela pensou, não, eu vou lá, ele vai estar lá jantando e tal. Mas aí, a gente vê no decorrer da história que aquela mulher já cria em Jesus. Porque lá no final, Jesus vai falar, olha, Jesus vai dizer que os pecados dela lhe foram perdoados. Então, provavelmente, aquela mulher já tinha ouvido de Jesus algo. De acordo com a cronologia, esse fato aconteceu logo depois do Sermão do Monte. Então, provavelmente, aquela mulher, eu imagino que ela tenha ouvido o Sermão do Monte. E naquele momento ela conheceu e creu em Jesus. Então, ela começa, de uma forma tão intensa, a demonstrar o amor dela por Jesus. E ela pega o vaso, de alabastro, que é um vaso que tinha um gargalo profundo. E quando ele era quebrado, ele tinha que ser utilizado de uma vez só, porque senão ele perdia as propriedades químicas e aromáticas dele. Então era um produto caro. Então a impressão que eu tenho é que aquela mulher só olhava para Jesus, ela não olhou para o preconceito que ela sofria, ela não pensou no que as pessoas poderiam pensar dela, ela não pensou em nada, ela simplesmente olhou para Jesus e entregou o que ela tinha. Ela entregou o coração dela, ela entregou os produtos que ela tinha ali de mais caro, ela entregou as lágrimas dela e ela amou Jesus. E em contrapartida a gente tem o Simão. O Simão que é autossuficiente, que já faz tudo certinho, E a gente tem um risco, meus irmãos, de sermos Simão na nossa vida. Quantas vezes eu já não fiz essa reflexão? Deus, eu acho que eu tô sendo Simão nessa vida. Porque a gente fica esperando Jesus agir, fica observando Jesus agir, como se a gente fosse, não, agora tá correto o que ele tá fazendo, o Senhor tá fazendo o que eu espero. Não, agora já não tá mais. Como se a gente fosse responder a Jesus de acordo com as atitudes dele a nosso respeito, a nosso favor. Se as atitudes dele nos agradam, aí tudo bem, eu amo, eu oro, eu peço ao Senhor, mas quando algo nos desagrada, a gente tem a tendência de querer entender a situação, de querer compreender tudo aquilo para depois ver se eu vou amá-lo. E eu tenho aprendido nessa vida com o Senhor, nessa vida de caminhada com o Senhor, que a compreensão ela pode esperar, mas a obediência não. A gente não fala para uma criança, quando ela é pequena, que lá, se ela colocar o dedinho na tomada, ela vai levar um choque. A gente não fala para ela que tem uma corrente elétrica que passa por ali e tem os fios, tem os cabos. Não, porque ela não vai entender aquilo. Mas se ela enfiar o dedinho lá, ela vai se machucar. E muitas vezes a gente quer entender as situações, a gente quer ver como que Jesus vai agir para ver a nossa resposta a respeito dele, sendo que Jesus nos pede, Deus nos pede o nosso coração, a nossa vida, a nossa entrega, as nossas vontades. Eu tenho aprendido que todas as nossas vontades têm que ser rendidas ao Senhor.
a gente pensa muitas vezes que são os bens, né? Os bens, as coisas grandes e tal. Quando eu conheci esse texto, eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos. Quando esse texto apareceu na minha Bíblia e o Espírito Santo trouxe uma iluminação muito profunda em relação àquilo, porque a entrega dessa mulher para Jesus sempre me encantou muito. E eu me lembro que eu cheguei a orar e eu falei, Deus, eu quero entregar tudo para o Senhor. E eu não tinha nada, eu tinha 12 anos, eu tinha 13 anos. Mal eu sabia que Ele ia me dar muita coisa. E aí quando eu entendi, eu falei, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, eu quero entregar tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo para o Senhor. E aí eu quis vir para o seminário, quando eu terminei o terceiro ano, eu quis vir para o seminário. Só que aí meus pais acharam por bem eu fazer um curso superior. E eu entendi aquilo como algo de Deus e fiz um curso superior, eu fiz enfermagem porque eu queria ser enfermeira no campo missionário, eu queria ir para missões. E aí no meio de enfermagem eu fiz um concurso e passei. E aí eu entrei nesse concurso já focada em pegar uma licença por interesse particular, já focada em poder ir para o campo missionário. Só que eu acabei ficando 9 anos. E foi um tempo de Deus na minha vida. Foi um tempo em que eu aprendi que o campo missionário é aonde Deus me colocar, é no contexto aonde Ele me colocar. Então, aonde você está, você é um missionário. Que seja no seu ambiente de trabalho, que seja na sua escola, que seja na sua família. Você é missionário. E aí Deus foi me ensinando que eu precisava falar dele lá também, que lá era um campo missionário, que eu esperava eu vir para o seminário para as coisas acontecerem. E Deus foi me mostrando e me ensinando que era ali. E muita coisa aconteceu, eu fui promovida, e Deus me deu a oportunidade de conviver com um monte de gente, Deus me deu a oportunidade de falar dele, Deus me deu a oportunidade de criar oportunidades, que a gente sempre fica pedindo oportunidades para falar de Jesus para as pessoas, mas muitas vezes nós temos que criar essa oportunidade, que seja chamando a pessoa para tomar um café, que seja numa ligação, que seja no seu ambiente de trabalho ali na hora do almoço, aonde Deus te colocar, crie oportunidades para falar dele. E aí, mas aí sempre aqui tinha aquela chama, aquela coisa, aquele incômodo. Eu amava, eu gostava do que eu fazia, eu era feliz naquilo que eu fazia, mas eu sentia que não era aquilo, sabe? Assim, sabe quando você se sente deslocada do local? E aí Deus me deu a oportunidade de vir para o seminário em 2018. E as pessoas sempre falam, nossa, mas você renunciou tanta coisa, você abriu mão de tanta coisa. E a minha resposta tem sido, não, porque nunca foi meu, né? O banco, que é onde eu trabalhava, ele sempre foi, ele era do Senhor, ele pertencia ao Senhor. Então eu era apenas um mordomo ali que o Senhor tinha colocado durante um tempo para eu cuidar daquilo que sempre foi dele. Nada que a gente tem é nosso. Então o trabalho que eu tinha não era meu. Então, então a forma como... Aí eu sempre falo assim que as pessoas me perguntam aqui, né? Como que você é sustentada aí no seminário? Você não trabalha? Aí eu sempre costumo responder que da mesma forma como eu sou sustentada por Deus, você também é sustentada pelo Senhor. Na verdade, só o meio que Deus usa que é diferente. No meu caso aqui, o meio que Deus usa para me sustentar são as ofertas. No seu caso, é o seu trabalho. No seu caso, é o seu salário. E a forma como Deus me sustentou durante esses 9 anos de banco foi o salário que Ele me deu. E é da mesma forma como Ele tem me sustentado aqui. Porque, na verdade, nada pertence a nós e o fato de nós acordarmos todos os dias para trabalhar é algo que vem do Senhor. É algo que vem dele. É algo que Ele nos permite acordar, Ele nos dá vida, Ele sustenta a nossa vida. Então, todo o resto também é sustentado por Ele. E aí, quando eu entendi isso, eu percebi que nem a minha vida pertencia a mim. Você que tem filho, nem a vida dos seus filhos pertence a você. Nem a vida do seu esposo, da sua esposa pertence a você.
Quando a gente entende isso, irmãos, e quando acontece alguma coisa ruim, quando alguém morre, ou uma doença chega, ou às vezes um desemprego chega, não é que fica mais fácil, dói, mas fica mais leve. Porque a gente sabe que aquele que nos sustenta é aquele do qual a sua vida pertence, o seu trabalho, os seus filhos, e ele tem tudo nas mãos dele. Então, se algo aconteceu, não é o acaso. O coronavírus não foi o acaso. Às vezes você perdeu alguém da sua família, algum amigo, por conta do coronavírus, não foi um acaso. Ele está no controle. E quando a gente sabe disso, não existe um lugar melhor para nós estarmos do que aos pés de Jesus. Como aquela mulher esteve, como aquela mulher se rendeu ao Senhor. Que ela entendeu que ela tinha de mais importante na vida dela era Jesus, aquele que a amou. E aí a gente vê Simão, que vai falar lá no versículo 39, que ele começa a ver aquela cena daquela mulher rendida aos pés de Jesus, e ele vai falar, se esse for profeta, ele vai falar para ele mesmo, se esse homem for um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque ela é pecadora. E a gente vê quanto aquele homem estava com o coração rígido, com o coração triste, com o coração julgando as atitudes de Jesus, querendo pegar Jesus em algum erro. E quantas vezes o nosso coração não fecha para Jesus? Porque ele não fez algo que a gente queria, que a gente gostaria. E a gente vai ver mais para frente que Jesus vê aquela situação, ele sabe o que aquele homem disse e vai contar uma parábola para ele. E a parábola é mais ou menos assim: 2 homens deviam a um outro homem, a um credor, e um devia a ele cerca de, deixa eu ler aqui que eu até destaquei aqui, a dívida de um, ele equivalia a mais ou menos 500 dias trabalhados. E a dívida do outro equivalia a mais ou menos 50 dias. E nenhum dos dois tinha condição de pagar. E aí Jesus vai falar, aí o credor perdoa os dois. Jesus vai perguntar para Simão, ora, qual dos 2 devedores revelará maior amor para com esse credor? E aí Simão vai falar, aquele que mais foi perdoado. Ele vai amar mais. E aí Jesus responde, se acertou. E aí ele começa a ressaltar a recepção fria que ele tinha recebido daquele homem. Porque naquela época as pessoas chegavam, o convidado chegava e eles ofereciam água para lavar os pés, eles davam boas-vindas com um beijo, eles ungiam a cabeça. E aquele homem não tinha feito nada com Jesus. E aí Jesus vai falar o que aquela mulher tinha feito por ele. Ele vai ressaltar as atitudes daquela mulher. E Jesus, ele não tá falando assim, não, porque ela fez isso, eu vou perdoar ela. Não. Como a parábola disse, que a gente vê que o amor que Jesus ressaltou foi por causa do perdão. Então ele vai falar assim, qual deles o amará mais? Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Então, ele ama porque ele é perdoado. Porque ele sabe o quanto ele foi perdoado. Então, aquela mulher amava Jesus porque ela sabia o quanto ela tinha sido perdoada. Mas a gente também não pode achar, mas eu nunca fiz muita coisa errada. Então, eu vou pecar muito para ser perdoada muito. E aí, eu vou amar muito. Não. O tamanho do nosso amor por Deus, por Jesus, não se baseia no tamanho do nosso pecado.
mas sim na profundidade, na sinceridade do nosso arrependimento. Porque a gente está diante de uma coisa tão triste, de uma queda tão horrível que é o pecado. Então, por sabermos o quão miserável nós somos, nós nos rendemos a Ele. Diante de uma obra tão incrível que Ele fez na cruz, perdoando os nossos pecados que nós cometemos, que nós estamos cometendo e que nós iremos cometer. E nós nos rendemos com o coração quebrantado diante de Jesus, que nos perdoou, que nos amou. E o fariseu, ele dificilmente tinha consciência da culpa que ele tinha, porque ele estava apegado ao que ele fazia. Então ele era o seu próprio redentor. Ele era o seu próprio salvador. E ele não acreditava que ele tinha muitas coisas para ser perdoado, porque ele fazia tudo certo. Ele tinha um rigor legalista. Ele defendia a sua autojustificação, na certeza de que as suas virtudes, que as suas obras eram boas. E ele procurava a si mesmo, ele procurava se satisfazer. E ele era o próprio Deus dele. E eu acho lindo esse texto, meus irmãos, que é como ele termina. Lá no versículo 48, que vai falar que seus pecados estão perdoados. Aquela mulher, ela é conhecida porque ela era pecadora. E aí Jesus vai falar, você não é mais. Eu te perdoo. Ela não disse uma palavra. Ela não se defendeu. Ela não quis se justificar. Mas Jesus fez isso por ela. Jesus a justificou. Ele levou sobre si as dores daquela mulher, os pecados daquela mulher. Ele foi o testemunho daquela mulher. Ele foi o testemunho de que ela tinha sido transformada. Ele mostrou para aquelas pessoas, eu mudei a história dessa mulher. E quantas vezes a gente não tenta se justificar? A gente não tenta provar que a gente é bom. Sendo que, na verdade, Jesus está falando, eu sou bom, eu paguei o preço, eu a perdoo, eu mudo a história dessa mulher. E assim Jesus faz com a gente. Jesus muda a nossa história, Jesus muda a nossa forma de pensar, Jesus muda a nossa forma de vestir, Jesus muda o nosso olhar e Ele nos justifica. Ele testemunha a nosso respeito. Isso é incrível, meus irmãos. Isso é incrível, incrível. A missão é dele. A obra é dele. E lá no versículo 50 vai falar assim, a tua fé te salvou, vai em paz. Essa palavra no original, ela quer dizer segurança, ela quer dizer felicidade, ela quer dizer ausência de devastação. Paz. Provavelmente aquela mulher não tinha paz. Ela vivia sendo rejeitada, julgada, onde ela ia, e ela encontra em Jesus a paz. E eu costumo dizer que eu não trocaria essa vida que eu tenho hoje, uma vida de total dependência do Senhor, por nenhuma vida. Porque você fazer a vontade de Deus, você tem paz. E a minha oração é para que você faça a vontade de Deus aonde você estiver. Para que você seja testemunha, para que Jesus, através de você, se revele para as pessoas. E que você se renda a esse Jesus todos os dias da sua vida, entregando o seu coração, entregando as suas vontades. Depois desse processo de entrega na minha vida, de renúncias materiais, eu tenho vivido também uma entrega de vontades.
E tenho aprendido que as minhas vontades precisam ser rendidas ao Senhor. Para que a minha vida seja inteira moldada pelo Senhor, para que as minhas vontades sejam moldadas, transformadas, e que a vontade dele esteja na minha vida em todo o tempo. Que a paz de Deus enche o coração de vocês. É maravilhoso demais servir a esse Deus. Saber que Ele morreu numa cruz para nos salvar e que por conta disso nós temos vida. Que você renda suas vontades ao Senhor, que você entregue o seu melhor, que você entregue o seu coração, que você entregue tudo ao Senhor. E que nesse jantar, que a gente venha se render assim como aquela mulher, que a gente venha sair de uma posição às vezes de julgamento, às vezes de questionamento com Jesus, com Deus, venhamos nos render a Ele, gratos, porque Ele nos salvou, porque Ele testemunha a nosso respeito e porque Ele nos ama. Ele nos ama. Amém, meus irmãos? Quero orar por você. Quero orar para que você se renda. Não tem vida melhor, gente. Não tem vida melhor do que servir ao Senhor aonde você estiver. Vou orar por você. Deus, muito obrigada pelos meus irmãos. Muito obrigada porque um dia o Senhor nos salvou. Muito obrigada porque o dia o Senhor morreu na cruz para nos salvar e o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E isso é tão maravilhoso, Deus, tão incrível. É muito bom poder servir ao Senhor, é muito bom saber que o Senhor vive. E eu peço, Deus, que nós venhamos nos render ao Senhor diariamente. Que a paz que excede todo entendimento venha guardar o nosso coração e a nossa mente. Que a gente venha entregar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos aos teus pés, sabendo que tudo pertence ao Senhor, que tudo vem do Senhor, que o nosso trabalho vem do Senhor, que os filhos, os esposos, as esposas, ó Pai, que os meus irmãos têm, pertencem ao Senhor. Nos dê um coração gratos, ó Pai, a Ti, e entregues a Tua vontade, ó Pai. Enche as nossas vidas, ó Pai. Enche as nossas vidas de amor. Deus, que o Senhor venha, ó Pai, se revelar a nós de acordo com a Tua vontade. Encha de paz os meus irmãos, ó Pai. Muito obrigada, eu te peço perdão. Eu te peço perdão porque muitas vezes nós queremos ser igual Simão, questionando, duvidando, Pai. Colocando a nossa fé, a nossa esperança em tanta coisa. Eu te peço perdão por isso, ó Pai. Nos ajude a ser como essa mulher. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Enche os nossos corações, enche as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada pela vida de cada um dos irmãos. E muito obrigada porque é tão bom ser igreja, Pai, mesmo à distância. E que toda honra, que toda glória seja dada ao Senhor. Amém. Meus irmãos, muito obrigada mais uma vez por esse privilégio. Eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Espero um dia conhecê-los. Espero um dia poder vê-los pessoalmente, né? Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estou à disposição de vocês para o que eu puder servir. E que Deus abençoe, viu? Fica com Deus. Tchau.